Bom, então, qual vai ser a matéria, digamos assim, a base para a parte de equações exponenciais? Então, a base, o que vai permitir que a gente faça contas, é essa propriedade de injetividade da função exponencial. Então, essa função, ela é injetiva, ou seja, se as imagens da função são iguais, então é porque essas imagens vieram do mesmo valor no domínio. Ou seja, é como se a gente pudesse, quando tem uma igualdade com bases iguais, cortar a base e ficar somente com a igualdade dos expoentes, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação que eu tenho lá, 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo, automaticamente eu sei que o x tem que ser 3, ok? Agora, se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Aqui eu não posso sair cortando de qualquer jeito essas bases. Por quê? Porque desse lado aqui, eu ainda não tenho uma coisa, a base elevada a um único expoente. Está separado. Então, nesse caso, a gente precisa aplicar as propriedades, né? Então, aqui vai ficar 2 elevado a x mais 1, que aqui eu tenho expoente 1, e quando eu multiplico potências, as potências mantêm a base e somam os expoentes, né? Então, é isso que é 2 ao cubo. Agora sim, é o momento em que eu posso aplicar a propriedade de injetividade e obtenho que x mais 1 é 3, ou seja, x é 2, ok? Então, a matéria é essa, né? A teoria é muito simples. Agora, vamos aplicar isso em diversos exemplos, que é assim que a gente vai aprender, e eu sugiro que vocês façam diversos exercícios para pegar as técnicas existentes. Bom, então, essa equação, ela é 9 elevado a x igual a 1 sobre 27. Então, nosso objetivo sempre vai ser encontrar o x, ou os valores de x, pode ser que existam mais, que satisfaçam essa equação, ok? Bom, então, nesse caso, a gente né, a gente sempre vai ter que tentar levar para a mesma base. Por quê? Porque a única coisa que a gente tem é essa propriedade. Quando a gente aprender logaritmos, na segunda parte da disciplina, a gente vai ter mais liberdade para resolver equações exponenciais. A gente vai conseguir resolver situações em que não é possível levar para a mesma base. Mas aqui, por enquanto, todas que aparecem, é possível levar elas para a mesma base. Então, a gente já sabe que o 9, né? E para isso, então, vamos exercitar nossa habilidade de fatoração em números primos. O 9, ele é 3 ao quadrado. E o 27, então a gente sabe que 9g3 quadrado, já vou pular aqui, ele é 3 ao cubo. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. No lugar do 9, 3 ao quadrado. E no lugar do 27, 3 ao cubo. Bom, ainda está um pouco estranho, porque aqui tem 1 sobre 3 ao cubo, e não 3 elevado a alguma coisa. Então, a gente pode usar aquela propriedade que fala que quando eu tenho uma potência aqui no denominador, se eu quero escrever isso no numerador, eu troco o sinal dela, certo? Então, 3 elevado a menos 3, por definição, é 1 sobre 3 ao cubo. E desse lado, eu também ainda está um pouco esquisito, né? Essa base ainda é 9, não é 3. Então, vamos reescrever isso aqui também. Então, esse 2, né, aqui potência da potência, pela propriedade, eu posso escrever como 2x. Desse lado eu já tenho 3 a menos 3. Vejam que agora eu cheguei naquela situação em que eu posso aplicar a injetividade. De qual função? Da função 3 elevado a y, exponencial de base 3. Então, eu vou agora assim cortar aqui e eu vou obter a partir disso que 2 elevado a x, desculpa, não 2 elevado a x, 2 vezes x é menos 3. Então, x é menos 3 meios. E essa é a solução da nossa equação. Apenas o valor 3 meios, menos 3 meios. Ok? Próximo.
Se vocês quiserem pausar e tentar resolver, e depois ver a resolução, talvez seja uma boa estratégia. Então, a gente já está vendo aqui 3, 9, 27, que a gente já viu no exemplo anterior. 81 é 3 a quarta. 243 é 3 a quinta. Então, vamos usar esse conhecimento, né? 3 elevado a x mais 2 mantém igual, vezes o 9 é 3 ao quadrado. Já vou usar aquela propriedade que eu usei no slide anterior. 3 ao quadrado elevado a x é 3 elevado a 2 vezes x. No denominador, 3 a quinta elevado, que eu vou fazer mais devagar, elevado a 5x mais 1. Do outro lado do igual, 3 a quarta, 81, elevado a 2x. E aqui, 3 ao cubo, que é o 27, elevado a 3 menos 4x. Aqui em cima, produto de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Então, x mais 2 mais 2x. 2x mais x, 3x mais 2. Aqui embaixo, potência de potência, vou multiplicar. Então, 5 vezes 5, 25. X mais, não esquecer que esse 5 vai multiplicar tudo. Então, multiplica 1 também. Vai ficar 5. Do outro lado, 4 vezes 2, 8. E aqui embaixo, mesma coisa. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Aí já está melhor do que estava antes. Tudo aqui base 3, só que ainda eu não posso vir aqui e cortar. Por quê? Porque eu não estou com 3 elevado a alguma coisa. Eu tenho que juntar essas coisas aqui primeiro. Então, divisão de potências com a mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 3x mais 2 menos 25x mais 5. Então, 3x menos 25x menos 22x. 2 menos 5 menos 3. Do outro lado, a mesma coisa. 8x menos 12x. Então, 8 mais 12x. E aqui não tem um termo independente, seria 0 menos 9. Agora sim, base elevado a expoente, base elevado a expoente. Posso cortar as bases. Pela injetividade, eu tenho que menos 22x menos 3 é igual a 20x menos 9. Vou passar o 22 para o lado direito, vai ficar 22 mais o 20. E vou passar esse menos 9 mais 9 para o lado de cá, então ficou 6. Então, o x vai ser 6 sobre 42, e simplificando por 6, fica 1 sobre 7, porque 7 vezes 6 é 42. Então, a solução desse problema é 1/7. Se eu não errei nenhuma conta, espero que não. Ok? Muito bem. Continuamos. Agora eu coloquei aqui um exemplo que traz as raízes, né? Essa notação de raiz que eu não sou muito fã. Então, quando tem essa notação de raiz, a gente tem que tomar um cuidado, porque se vocês olharem lá na definição dessa notação, define-se assim, né? Então, é raiz de alguma coisa aqui. Deixa eu até fazer completo aqui, x elevado a p, raiz quiésima, é a mesma coisa que x elevado a p sobre q. E no IESE, ele diz, inclusive, né, que esse p é um número inteiro, e esse q, que é o denominador, ele é um número natural não nulo, não é zero. Então, esse índice da raiz, ele não pode ser zero, não pode ser negativo, tem que ser um número positivo e natural, ok? Então, é isso que eu vou considerar, tá? Claro que a gente poderia pensar nessa equação com os expoentes fracionários, né? Tipo, ao invés de escrever a raiz, já vamos passar aqui para expoente, então eu poderia iniciar dessa forma. Então, 2 elevado a 3x menos 1. O que é a raiz cúbica? É eu elevar a 1/3. O que é a raiz de ordem x menos 1?
é eu elevar a 1 sobre x menos 1. Aqui na outra, mesma coisa, 8 elevado a x menos 3, tudo isso elevado a 1 sobre 3x menos 7. Se a gente escreve assim, se o exercício começasse dessa forma, aí eu não teria esse tipo de restrição, né? Que esse cara aqui tem que ser um número natural diferente de zero. Esse aqui também. Natural diferente de zero. Mas como está sendo usada essa notação, então a gente tem que ter um cuidado, né? Porque isso aqui tem que ter um sentido. Ok? Muito bem. E aí, claro, para ver o sentido, você tem que ir na bibliografia e ver como que foi definido. Né? Pode ser que em algum lugar permita que esse Q seja racional, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Bom, então vamos fazer aqui essa conta. Como eu tenho potência da potência da potência, eu já vou multiplicar essas três. E vai ficar 2 elevado a, no numerador é 3x menos 1, e embaixo eu tenho, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3 e x menos 1. Então, fica 3x menos 3. Ok? Aqui eu tenho base 8, mas eu sei que o 8, vou escrever aqui no cantinho, é 2 ao cubo, certo? Então, eu já vou escrever aqui 2 ao cubo. E eu já quero escrever os expoentes direitinho aqui. Então, o 2 ao cubo vai estar elevado a... Vou escrever aqui no canto. 2 ao cubo elevado a x menos 3 elevado a 1 sobre 3x menos 7. Então, o numerador vai ser 3, que multiplica x, e menos 3 aqui. E o denominador vai ser aquele lá, porque eu tenho 1 aqui embaixo. Então, vai ficar no numerador 3x menos 3, no denominador 3x menos 7. Tudo isso igual a zero. Ok, agora eu posso, então, né? Eu não tenho propriedade aqui de diferença de potências, mas eu posso passar essa potência para o outro lado. E vai ficar 2 elevado a 3x menos 1 sobre 3x menos 3, igual a 2 elevado a 3x menos 3 sobre 3x menos 7. Agora, eu já estou na situação que eu posso usar a propriedade de injetividade e eu vou ficar com uma igualdade de frações. Antes de continuar, eu vou apagar aqui do outro lado, para a gente ter espaço. Então, a igualdade dos expoentes é 3x menos 1 sobre 3x menos 3 igual a 3x menos 3 sobre 3x menos 7. É uma igualdade de quociente de frações, então eu posso passar os denominadores multiplicando. Vai ficar 3x menos 1 vezes 3x menos 7. Passei esse cara para lá. E o outro lado, 3x menos 3 vezes 3x menos 3. Então, ficou 9x ao quadrado menos 21x menos 3x. Então, menos 24x mais 7. E aqui, 9x ao quadrado é menos 9x menos 9x, menos 18x. E 3 vezes 3, 9, então mais 9. O 9x ao quadrado é comum dos dois lados, vou subtrair dos dois lados. E agora eu vou passar o 24 para o lado direito, vai ficar 24 menos 18, que é 6. E o 9 subtraindo para o lado esquerdo, então vai ficar menos 2. Então, o x deu menos 2 sobre 6, ou, que é a mesma coisa que menos 1/3. Como eu falei que a gente tem esse cuidado, né, tem que ter esse cuidado aqui no começo, e também como a gente trabalhou com frações, então tem que tomar cuidado para ver se esse valor é um valor válido. Então vejam que se eu colocar no lugar do x o menos 1/3, eu vou ter aqui um valor negativo, certo? Aqui também um valor negativo. Então, isso aqui não pode ser negativo, portanto, esse x não serve.
tá? Eu tinha feito anteriormente, tinha dado outro valor, então ou errei antes ou errei agora. De qualquer forma, também tinha dado não válido aqui, tá? E essa é a resposta do exercício. Então, nesse caso, a solução é o conjunto vazio. Pode ser denotado assim ou assim, nunca os dois juntos. Ok? Próximo exemplo. Então, aqui, agora, a gente tem esse 80, né? Antes era zero, no anterior ele era menos e zero, e eu conseguia passar e resolver de forma assim. Agora, não adianta eu passar esse 2 para o outro lado, porque esse 80 está aqui atrapalhando. E eu não vou conseguir colocar o 80 na base 2. O 80 não é potência de 2, né? Mesmo se eu conseguisse, o que eu tenho que fazer é isolar o x. Então, esse tipo de equação aqui é clássica, eu diria, né? Onde eu tenho uma das potências o dobro da outra. Isso vai nos levar para uma quadrática. Então, vejam de que forma. Usando a propriedade de potência da potência, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a x elevado ao quadrado. Certo? Porque, né, eu multiplico, então eu voltaria para lá. Aqui, usando a propriedade da soma dos expoentes, então 2 elevado a x mais 1, eu posso abrir como 2 vezes 2 elevado a x. Certo? Porque se eu multiplicar os dois aqui, eu somo e volto para lá. E o 80, eu vou deixar 80 por enquanto. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar de y o 2 elevado a x. E aí a gente tem, então, que y ao quadrado mais 2y é igual a 80. Eu vou passar 80 para o lado esquerdo. Então, menos 80 igual a zero. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau, que a gente pode resolver por diversas formas, né? Uma delas é básica. Ou por soma e produto, ou completando quadrado. Aliás, essa aqui tá interessante de resolver completando quadrado, né? Vamos fazer isso? Então, y quadrado mais 2y já é quase um quadrado perfeito. Só falta mais 1. Se eu somei 1, eu vou tirar 1. Então, isso aqui é y mais 1 ao quadrado, menos 81, que eu vou passar para o outro lado, 81. Então, se eu extrair a raiz dos dois lados aqui, ou elevar a meio, eu fico com módulo de y mais 1 igual a raiz quadrada de 81, que é 9. Então, eu tenho daqui duas opções. Ou que o y mais 1 é 9, ou que o y mais 1 é menos 9. Ou seja, ou o y é 8, ou o y é menos 10. Como o y é uma potência, né, com base 2, a gente sabe que isso aqui é positivo, estritamente positivo. Então, esse y não serve. E eu fico com esse y aqui. Então, eu volto para cá e troco agora o meu y de volta para 2 elevado a x. Ele vai ter que ser 8, e 8 é 2 ao cubo. Então, o x vai ser 3. É legal voltar aqui, né? Fazer a prova real. Então, se eu colocar 3 aqui, fica 2 vezes 3, 6. Então, ficaria 2 à sexta. Mais 2 elevado a 4. Quanto que é isso? 2 à sexta é 64. 2 à quarta é 16. Isso dá exatamente o 80 que eu queria. Então, tá certinho. Solução, apenas o valor 3. Ok? Então, essa é uma técnica que sempre é utilizada para resolver essas quadráticas que aparecem disfarçadas aí de exponencial. E o último exemplo de equação, último não, penúltimo. Então, aqui agora está trazendo mais termos aqui, com base diferente. Então, a gente já sabe que 16 é 2 à quarta. Então, eu já vou ajeitar aqui. 2 à quarta, então esse 4 que viria aqui, eu já vou multiplicar aqui em cima. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Aqui também, 2 à quarta. 4 vezes 2, 8.
4 vezes 1, 4. Aqui eu já tenho os meus valores. Olha que interessante. Esse termo aqui, né, esse primeiro aqui, é exatamente esse aqui. Agora que a gente multiplicou, a gente enxerga. Então, eu posso subtrair ele dos dois lados e deixar de trabalhar com esse termo. Resta esses dois termos negativos. Eu posso vir aqui multiplicar a minha equação por menos 1, e para ficar com 2 elevado a 8x mais 4 igual a 2 elevado a 6x mais 5. Cancelo as bases, fico com a igualdade dos expoentes. Passando para cá, passando para lá, o x deu meio. Não tenho restrições, então é isso. Minha solução é o valor meio. Ok? Muito bem. Agora sim é o último. O último é um sistema de equações. Então, ele tem duas variáveis, x e y. E aqui agora aparece uma coisa, pode assustar um pouquinho, que é base 2 e base 3. A gente sabe que não dá para escrever o 3 na base 2, nem o 2 na base 3, sem usar logaritmo. Então, né, vamos ver o que vai dar para fazer para a gente conseguir resolver. Então, vamos começar isolando o 2 elevado a x na primeira equação. Então, o 2 elevado a x nada mais é que 108 sobre 3 elevado a y. Posso dividir tranquilo, porque isso nunca é zero. Agora, eu vou substituir isso nessa segunda equação. Ah, mas não tem 2 elevado a x aqui. Tem sim, porque o 4 elevado a x, vou fazer aqui no cantinho, ele é 2 ao quadrado elevado a x. Então, ele é 2 elevado a 2x. Ou seja, 2 elevado a x ao quadrado. Certo? Então, o 4 elevado a x é 2 elevado a x ao quadrado. Então, é isso aqui ao quadrado. 108 sobre 3 elevado a y ao quadrado. Vezes 2 elevado a y igual a 128. Agora, vamos tentar isolar esse y aqui, né? Então, eu vou pegar esse 108 ao quadrado e passar dividindo. E vou juntar esse 2 com esse 3, usando a propriedade de que, quando eu tenho expoentes iguais, eu posso juntar eles numa base. Então, fica 2/3 elevado a y. Do outro lado, o 128 e o 108 ao quadrado é o denominador. Legal, já isolei o y. Agora, eu só tenho que conseguir escrever isso aqui na mesma base, né? Então, para isso, vamos lembrar que o 128 é 2 elevado a 7. Opa, 2, né? Ótimo. E o 108, que está ao quadrado aqui, o que ele é, será? Então, vamos fazer aqui um rascunho. Como 1 mais 0 mais 8 é 9, que é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Então, 10 por 3 dá 3, sobra 1. 18 por 3 dá 6. 36 por 3 é 3 dúzias, né? Então, fica uma dúzia. Por 3 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ou seja, o 108, ele é 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. E ele, ao quadrado, vai ser isso ao quadrado. Então, vai ficar 3 elevado a 6 vezes 2 elevado a 4. Então, reescrevendo aqui a primeira parte igual, vejam que o 2 à quarta vai cancelar aqui, né? Porque eu mantenho a base e diminuo os expoentes. 7 menos 4 vai dar 3. Então, vai ficar 2 ao cubo sobre 3 à sexta. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, aqui, ó. Eu esqueci, eu coloquei quadrado no 108, esqueci de colocar o quadrado aqui no 3, né? Então, na verdade, eu tenho aqui 3 ao quadrado aqui embaixo. Vou ajeitar desde o começo. Isso aqui. Então, vai ficar 3 à sexta embaixo, que
a gente pode escrever como 2 sobre 3 ao quadrado, tudo isso ao cubo. Porque o 6, ele é 2 vezes 3, né? Aliás, a gente tinha multiplicado aqui. Então, agora eu tenho a mesma base. 2 sobre 3 ao quadrado, 2 sobre 3 ao quadrado. Eu posso cortar essa base e fico com y igual a 3. Como é um sistema, tem o y, mas tem o x também. Então, tem que voltar aqui. Para descobrir, numa das equações, o valor final do x. Então, por exemplo, vamos voltar para essa aqui, que tem só potências de 2. Se eu voltar com y igual a 3, eu vou ficar aqui com 2 ao cubo, né? Então, vai ficar, deixa eu escrever aqui em cima, 4 elevado a x igual a 128, que é 2 à sétima, sobre 2 ao cubo. Ou seja, é 2 elevado a 4. O 4 elevado a x, a gente viu que é 2 elevado a 2x. Então, 2x tem que ser 4. Ou seja, x tem que ser 2. Portanto, a solução é um par ordenado x, y, 2 e 3. Dá para fazer a prova real, é sempre interessante fazer a prova real, né? Então, 16 vezes 8 é 128 e 4 vezes 27 é 108. A gente sabe isso por aqui, né? Ok? Então, esse foi o sisteminha. Um pouquinho mais complicado, talvez, porque tem que enxergar que a base é uma fração, né? Mas treinando um pouquinho já pega o jeito. Bom, meia hora de aula. Agora vamos para as inequações. Então, a teoria que vai embasar as contas das inequações é o fato de a função exponencial ser, para bases maiores do que 1, uma função crescente, e para bases entre 0 e 1, uma função decrescente. Ou seja, eu vou poder cortar a base se a minha base for maior do que 1, mantendo o sinal da desigualdade. Agora, se a base for menor do que 1, aí eu vou cortar a base também, mas a minha desigualdade vai trocar de lado. Isso não é uma coisa aleatória, né? É a propriedade de decrescimento. Então, quando a função é decrescente, se as imagens estão numa ordem, o domínio está na ordem contrária. E quando é crescente, a ordem se mantém. Então, um desenho aqui de uma exponencial com base maior do que 1 seria assim. Então, se eu tenho x menor do que y, C somente C, as imagens também seguem essa ordem. Agora, se eu tenho uma função decrescente, com A menor do que 1, então, se o x é o maior, só para seguir aqui a notação, então, o f de x vai estar aqui embaixo, e o f de y vai estar mais em cima. Então, vejam que troca a ordem, né? O f de x é menor que o f de y, mas o y é menor do que o x. Certo? Então, basta lembrar desse detalhe, mas também vai ser simples que a gente vai poder cortar. Então, vamos para os exemplos. Aqui eu preparei 4 exemplos. Então, mesma ideia, tá? Enquanto a gente não tem logaritmo, a gente tem que sempre colocar na mesma base. Bom, então, o que é 0,008? Fiz questão aqui de colocar um número com vírgula, para a gente lembrar, né? Isso aqui é 8 milésimos. Tá elevado a x. Desse lado, eu tenho o 25 raiz cúbica. É potência 1/3. Esse 8 milésimos eu posso simplificar, né? Posso simplificar por 2, que dá 4 sobre 500. Por 2 de novo, que dá 2 sobre 250. Por 2 de novo, que dá 1 sobre 125. E o 125, lembram que ele é 5 ao cubo? Então, se fizer a fatoração, é 5 ao cubo. Aproveitando o rascunho, o 25 é 5 ao quadrado. Então,
Isso aqui é 1 sobre 5 ao cubo. E o 25 é 5 ao quadrado. Então, a ideia aqui, né? Claro, você pode levar... Ah, me desculpem, aqui está uma igualdade. Deixa eu corrigir aqui. A gente está falando de desigualdade, né? Então, deixa eu corrigir aqui. Para estritamente menor, tá? Poderia ser para outro lado, mas vamos fazer assim. Pode ser que tenha solução, pode ser que não tenha. Ok. Então, a gente pode escolher se vai usar base 1/5, que é o que está sugerindo esse lado, ou base 5. Então, lembrem que se a gente usar base 1/5, na hora de cortar a base, a gente vai ter que virar esse sinal, tá? E se usar base 5, não. Então, vamos usar base 5 para não ter que virar. Então, vamos fazer o seguinte, 1 sobre 5 ao cubo é 5 a menos 3. Mantenho a desigualdade. E aqui é 5, 2 vezes 1/3. 2/3. Aqui ainda não posso cortar, porque ainda não ajeitei esse expoente aqui. Então, fica 5 elevado ao produto dos dois, menos 3x, que é menor do que 5 elevado a 2/3. Agora sim, tá tudo isolado aqui, com um único expoente, uma única base. Então, eu vou cortar, a base é maior do que 1, a desigualdade vai se manter. Então, vai ficar menos 3x menor que 2/3. Vamos aqui para cima. Tem que tomar cuidado com esse sinal de menos, né? Porque a função que troca o sinal também é decrescente. Então, vejam, a gente desviou de trocar o sinal aqui quando escolheu a base maior do que 1, mas agora a gente vai ter que dar um jeito nesse menos. Então, vamos multiplicar essa desigualdade aqui por menos 1 dos dois lados. Então, vai ficar 3x, aqui vai ficar menos 2/3 e o sinal vai virar. Por que que vai virar? Porque a função que troca o sinal é uma função decrescente. O gráfico dela é assim, né? Passando na origem. Tá? Então, essas trocas de sinais, elas sempre são justificadas pelo crescimento, ou na verdade, decrescimento da função. Muito bem, agora eu vou multiplicar dos dois lados por 1/3, que é uma função crescente, então não vai virar. E 1/3 vezes menos 2/3 vai ficar menos 2/9, né? Por 3, vamos multiplicar por 3 aqui embaixo. E é isso, então o x tem que ser maior que menos 2/9. Então, a nossa solução é o intervalo aberto em menos 2/9 até infinito. Ou também podemos escrever o conjunto dos números reais, tais que esses números têm que ser maior que menos 2/9. Ok? Muito bem. Agora sim, item B, agora eu já escrevi corretamente aqui com desigualdade. Então, isso aqui é um sistema, porque tem duas desigualdades aqui. Está disfarçado em uma linha só, mas na verdade são duas. Como facilmente a gente consegue escrever esse 9 como 3 ao quadrado, eu posso trabalhar com as três juntas aqui de forma fácil. Então, eu vou fazer isso. Então, a gente está com as desigualdades, com uma base maior do que 1, eu vou simplesmente sumir com essa base, e vou ficar com x² menos 3 menor que x² menos 5x mais 6 menor que 2. Agora, eu tenho um sistema de inequações do segundo grau. Então, agora sim, eu vou trabalhar elas separadamente. Então, primeiro, essa conta aqui. Tenho x² nos dois lados, então eu posso subtrair por x² dos dois lados e ele some. Vai ficar menos 3 menor que menos 5x mais 6. Vou colocar o 5x para cá, ou seja, vou somar 5x dos dois lados. E aqui vai ficar o 6 mais 3. Todas as funções aplicadas são crescentes, por isso eu não troco sinal. Então, ficou x menor que 9/5 para essa parte. Agora, vamos fazer a outra parte aqui, que é essa inequação aqui. Então, vai ficar x² menos 5x mais 6 menor que 2. Vou colocar tudo para o lado de cá.
e eu tenho aqui uma inequação quadrática. Então, tem que lembrar de matemática 1. Como é que a gente resolve uma inequação quadrática? A gente começa resolvendo a equação, encontrando os valores onde a função se anula. Aqui dá para ver que essa função é 0 no 1 e no 4, né? Dá até para substituir aqui, mas por soma e produto, o produto tem que ser 4 e a soma tem que ser 5. Então, os pontos onde a função se anula são x igual a 1 e x igual a 4. Ok? Podem resolver a igualdade aqui por Bhaskara ou como preferir. Aí, o que a gente faz depois disso? A gente coloca esses valores numa reta e olha para o sinal do coeficiente dominante aqui, né? Do coeficiente do cara ao quadrado. É positivo, então quer dizer que é concavidade para cima. Então, quer dizer que essa função é positiva, depois ela fica negativa e depois ela volta a ser positiva. O que a gente quer? A gente quer os valores de x que tornam essa função, essa expressão, negativa. Então, a gente está aqui dentro e é aberto, porque não quero igual a zero. Então, a gente quer, na verdade, esses valores aqui. Certo? Então, seria x entre 1 e 4. Tá, mas como a gente está resolvendo o sistema, né, a gente tem duas respostas, tem isso e tem isso. O que a gente faz com elas? Une ou intersecta? Como a gente quer que tudo funcione ao mesmo tempo, por ser um sistema, a gente vai ter que intersectar essas duas soluções. Então, um jeito de enxergar é eu colocar as raízes aqui. Então, só para saber onde é que a gente vai localizar o 9/5, né, com relação ao 1 e o 4, o 9/5 ele é maior do que 1, só que é menor do que 2, certo? Porque o 2 é 10/5 e o 1 é 5/5. Então, o 9/5 está entre 1 e 2, então está por aqui. Então, vou fazer dessa forma, vou colocar aqui o 1 bem para cá, daí depois o 9/5, maior do que o 1, e o 4 para cá. Tem que ser menor que 9/5, então, aberto, menor. E tem que ser entre os dois, aberto. Bom, o único trecho que está nos dois é esse trecho aqui, entre o 1 e o 9/5, certo? Tem que estar nos dois, né? Então, essa é a nossa solução. É o intervalo aberto em 1, aberto em 9/5. Ou pode ser escrito como conjunto do x entre 1 e 9/5. Ok? Próximo exemplo. Esse exemplo é uma equação única, mas ele tem aqui uma divisão, né? Então, tá escrito de lado, assim, normalmente a gente escreve como fração. E eu vou, na verdade, já começar escrevendo como fração, tá? A gente até poderia passar dividindo, porque potência é sempre positivo, né? Então, não vai estragar esse sinal. Só que nosso objetivo é isolar o x, então não faz sentido jogar coisas que tem x para o outro lado. Então, vamos fazer o seguinte. Então, fica 2 elevado a 2x menos 3 sobre x menos 1. O 32 é 2 à quinta, certo? Então, vai ficar 2 à quinta vezes essa potência. Então, fica 2 elevado a 5 sobre isso. Já multipliquei os dois expoentes. Isso tem que ser maior ou igual do que o 4. Mesma base, dividindo, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, 2x menos 3 sobre x menos 1, menos 5 sobre x mais 1. Isso tem que ser maior ou igual que 4, que é 2 ao quadrado. Então, posso cortar a base, não vai virar porque é maior do que 1, e vou ficar com 2x menos 3 sobre x menos 1, menos 5 sobre x mais 1, maior ou igual do que 2. Eu coloquei esse exemplo justamente para a gente relembrar as inequações com fração, né? Inequações que a gente chamava quociente. Bom, então, vamos primeiro tirar o mínimo aqui, né? Somar essas duas frações. Então, o mínimo múltiplo comum, que a gente chama, na verdade é um múltiplo comum de frações algébricas, a gente multiplicar aqui os denominadores, né?
Então, o x menos 1 vezes x mais 1 é um produto notável, que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é isso que vai ficar no denominador. No numerador, então, né, quando eu escrevo isso, eu estou pensando que eu tenho as duas coisas aqui. Então, ficou, quando eu divido isso pelo primeiro denominador, eu tenho apenas x mais 1. Multiplicando pelo numerador, x mais 1 vezes 2x menos 3. Segunda parcela. É o menos 5 que vai multiplicar o que sobrar quando eu dividir o denominador pelo denominador aqui. Então, vai sobrar x menos 1. Atenção com todos os sinais. Maior ou igual do que 2. Depois a gente resolve a questão do 2. Então, ficou aqui 2x ao quadrado menos 3x mais 2x menos x menos 3 menos 5x mais 5. Tudo isso sobre x² menos 1 tem que ser maior ou igual do que 2. Agora, vamos ajeitar aqui em cima. Então, ficou 2x ao quadrado menos 6x mais 2. E aqui embaixo, x² menos 1. Tudo isso maior ou igual do que 2. Ok. Se a gente quiser dividir tudo por 2 antes de continuar, os números vão diminuir. Então, vamos fazer isso. Vai ficar x² menos 3x mais 1 sobre x² menos 1 maior ou igual do que 1. Dividir por 2 desse lado, dividir por 2 desse lado. Agora, a gente tem que dar jeito nesse 1, né? Esse 1, ele está aqui somando. Então, ele vai passar... a gente precisa, para eliminar ele e poder comparar com o zero, subtrair um dos dois lados. Tá? Então, vou fazer menos 1 desse lado, menos 1 desse lado. Então, deixa eu fazer o seguinte, vamos escrever aqui nesse meio. Então, esse menos 1, concordam que eu posso escrever ele como só o numerador ser o oposto do denominador? Então, 1 menos x ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que menos 1, certo? Porque são coisas com sinal opostos. E aí, eu vou somar, então, essa fração que eu já tinha com essa fração menos 1. O denominador é o mesmo. E o numerador? x² menos x sumiu. Desculpa, x² menos x² sumiu. Menos 3x, aqui não tem nada com x, fica. E o 1 somado com o 1 fica 2. Tudo isso agora comparado com o zero. Maior ou igual do que zero. Então, agora sim, temos uma inequação quociente quadrática. A gente precisa estudar o sinal de cada uma delas. Como o meu espaço está pequeno aqui, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Bom, essa primeira, o numerador aqui, ele anula no 2/3, certo? Se eu colocar 2/3 aqui, vai dar zero. Ou, de forma equivalente, dá para igualar essa expressão a zero e encontrar o x, que vai dar 2/3. Aqui embaixo vai anular tanto no 1 quanto no menos 1, que são as raízes dessa quadrática. O 2/3 está entre o 1 e menos 1, certo? Então, vamos fazer assim. 2/3, menos 1 e 1. Então, essa função é decrescente, por causa desse menos aqui. Então, eu sei que ela é positiva e depois do 2/3 se torna negativa. A função quadrática, como ela tem concavidade para cima, ela vem positiva, se torna negativa e volta a ser positiva. Aí, agora, a gente vai ter aqui a reta com os sinais do quociente. Antes do menos 1 é positivo e positivo. Entre o menos 1 e o 2/3, mais dividido por menos. Depois do 2/3 e antes do 1, menos dividido por menos. E depois do 1, menos dividido por mais. Então, ela vai ser maior ou igual do que zero aqui. Lembrando que o zero pode ser zero, mas só o numerador, né? O denominador não. Então, eu já vou abrir aqui, já vou abrir aqui. Então,
pode ser 2/3 e tudo onde ela é positiva, até 1. E abaixo do menos 1 também pode ser. Ok? Isso aqui é uma coisa que vocês já sabem fazer, né? Se for aprovados em Matemática 1, já sabem fazer. Então, podem também revisar em algum vídeo, alguma coisa. Então, a solução, só para escrever em notação de intervalo, é do menos infinito ao menos 1 aberto, unido com do 2/3 fechado até o 1 aberto. Não vou escrever em notação de conjunto por conta do espaço. Ok? Se houverem dúvidas, anotem e perguntem na aula. Agora sim, o último exemplo de inequação. Então, vamos ver aqui. De novo, eu tenho bases 2 e 3, né? Eu sei que eu não consigo transformar uma base na outra. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar tudo que é base 2 para o lado esquerdo. E tudo que é base 3 para o lado direito, para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Agora, uma técnica que se utiliza nesses casos é a gente colocar em evidência o 2 elevado a x desse lado e o 3 elevado a x do outro. Deixa eu fazer um passo intermediário. Pelas propriedades, isso aqui é 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a x. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x. E aqui, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a x. Então, eu tenho aqui 2 elevado a x multiplicando 2 à quinta menos 2 ao quadrado menos 1. Né? Porque não tem nada que multiplicar. E aqui, 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado menos 1. Aí, assim, para que dê certo essa técnica, esses números têm que ter sido muito bem escolhidos aqui, né? Senão, a gente precisaria aplicar logaritmo para resolver. Mas vamos ver. 2 à quinta é 32. 2 à quarta, 2 ao quadrado é 4. E aqui, 3 ao quadrado é 9 menos 1. Então, fica 2 elevado a x vezes 32 menos 5, 27. E 9 menos 1, 8. Olha só que beleza. Potência de 3, potência de 2. Como são números positivos, a gente pode, então, dividir toda a nossa equação por 27, inequação, e toda a nossa inequação por 8. Então, vai ficar 2 elevado a x dividido por 8 menor do que 3 elevado a x dividido por 27. Ok? Agora, a gente já está enxergando ali, né? Essas bases escritas como potência. Ah, só que essa divisão que eu fiz não ficou boa. Vamos escrever aqui. 2 elevado a x sobre 2 ao cubo, menor que 3 elevado a x sobre 3 ao cubo. Então, dá para juntar 2 elevado a x mais 3, menor que 3 elevado a x mais 3. Então, eu não posso cortar a base, porque elas não são iguais, né? Mas, como eu sei que esses números são sempre positivos, independente do x que eu coloque aqui, eu posso dividir por um deles. Então, por exemplo, 2 elevado a x mais 3 dividido por 3 elevado a x mais 3, isso é menor do que 1. Posso fazer isso quando eu sei que é positivo. Então, isso aqui eu consigo escrever como 2/3 elevado a x mais 3. E esse 1 aqui, ele não é 2/3 elevado a 0? Então, agora sim, eu tenho uma base igual, ela é menor do que 1, então eu vou cortar, mas vou virar. Então, o x tem que ser maior que menos 3. Solução do menos 3 até infinito. Ok? Então, uma técnica um pouquinho diferente. Aqui poderia ter, talvez, feito de outro jeito essa manipulação, mas seria equivalente.